transformando e mudando o nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela é uma espada de mais cortante do que dois gumes, né? E ela discerne o pensamento do nosso coração. Às vezes você está cheio de confusão dentro do coração, vem a palavra de Deus e discerne e te cura e te sara. E nós estamos na Parashá Tazria, que é semear. E é o que tentamos fazer aqui, semear nos corações a verdade. Porque muita gente pensa que expulsar demônio traz libertação. Sim, mas Yeshua diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, meu irmão? Então é necessário você em casa pegar a palavra de Deus e ler. É necessário você permitir a palavra de Deus entrar em seu coração. Amém? Então, essa paraxá vai de Levítico 12:1 a 13:59, a Haftará é 2 Reis 4:42 a 5:19, e o Berit Hadashá, que é a nova aliança, Marcos 15:1 a 16:20. Hoje, nós vamos falar da Haftará, 2 Reis. E ela começa assim, lá em 2 Reis 4:42, como o irmão já leu em hebraico. Um homem veio de Baal Salisa. É uma cidade, ou um lugarejo, ou um vilarejo. Trazendo ao homem de Deus pães das primícias. Olha aí, ó. 20 pães de cevada. Já comeu pão de cevada? E espiga verde. Eu não sei se come espiga verde, se é bom, é? Muito bom. No seu alforge. Alforge é uma bolsa. E Eliseu disse, dá ao povo para que coma. O interessante é que a palavra não diz o nome deste homem. Não fala. Não é verdade? Ele veio de uma cidade de Baal Salisa. E certamente era um homem temente a Yod-Heh-Vav-Heh. A palavra, ela dá ênfase não ao nome dele, mas à obediência deste homem aos mandamentos do Senhor. Você nunca vai saber o nome dele. Deus o sabe. Mas Deus dá ênfase à obediência deste homem aos mandamentos do Senhor. Pois ele estava trazendo o alimento para o homem de Deus, que neste caso é Eliseu. Amém? No mesmo sentido desta obediência deste homem que veio de Baal Salisa, o apóstolo Paulo ensina lá em 1 Coríntios 9, de 7 a 8, assim, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? É porque o brasileiro pouco vai à guerra, mas, ou quase nunca. Mas, se você for nesses países que tem muita guerra, eles chamam o rapaz com 18, 16, 18 anos, chama para servir, mas o menino, ele não gasta dinheiro nenhum. Quem dá a roupa? Quem dá o corte de cabelo? Quem dá as armas? A nação. O menino não gasta dinheiro e quando manda ele para o campo de batalha, ele vai de avião ou de navio, mas ele não paga passagem. Ele não liga e pergunta, tem passagem aí para o dia tal, hora tal, quero janela? Não, meu irmão. Eles empurram o menino lá dentro do avião, ou do navio, ou até do caminhão, e manda. Tudo de graça. Então ninguém vai à guerra, é isso que Paulo está falando, à sua própria custa.
O Estado vai gastar com você. Hoje até as mulheres também estão indo. Quem planta uma vinha e não come do fruto, gente, você plantou uma vinha, começa a brotar a uva lá, o que você faz? Ainda que tu seja empregado, tu vai comer. Não é verdade? Pois é. Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Não existe isso, né, meu irmão? Se ele está apacentando o rebanho, está com fome, o que ele faz? Toma um leitinho, né? Grosso. Você não deve fazer isso, porque você não está acostumado com isso. Você está acostumado com água branca, não é verdade? Mas o pessoal lá da roça, o pessoal que cuida de animal, eles bebem o leite do rebanho, tira direto. Porventura, olha o que Paulo está falando. Porventura digo eu isto, como homem? Ele está te perguntando. Não é, Manu? Que bonitinha. Está perguntando. Ou não diz a lei também o mesmo? Quem está falando isso é Paulo. O pessoal fala que o Paulo falou que a lei acabou. Isso não é verdade. Ele tá fazendo referência à lei aqui, ó. Digo isso, porventura, como homem. Paulo está ensinando que um homem que cuida das coisas sagradas de Yud Re Vav Re, como do ensino da palavra, é coisa sagrada. Cuida das ovelhas de Mashiach, é coisa sagrada. É sustentado pelas ovelhas de Mashiach. Olha aí, ó, botei peso em vocês. Hein? É isso que Paulo está falando. E ele não está ensinando isso por dedução ou uma conclusão humana. Ou eu acho que é assim. Ele não está fazendo isso. Ele está ensinando isso por causa da lei de Deus. Porque a lei de Deus é quem manda isso. Veja o que ele fala em 1 Coríntios 9, de 9 a 11. Pois na lei de Moisés está escrito, olha aí Paulo falando, não atarás a boca do boi quando debulha. Deus está cuidando do boi? Deus está cuidando do boi ou dos homens? Hein? Pois é, aí ó. Porventura está Yud Re Vav Re cuidando dos bois? Ou não o diz certamente por causa de nós? Com efeito, é por amor de nós que está escrito isso. Porque o que lavra deve lavrar com esperança. E o que debulha deve debulhar com esperança de participar do fruto resultante da debulha. Deu para entender? Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as materiais? Está vendo? Ela está rindo. Como também está escrito em Gálatas 6,6, é Paulo de novo. E o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas aquele que o instrui. Olha aí, ó. Tem muita gente falando aí que não tem que dar dízimo, que não tem que fazer isso aí, ó. É porque não lê a Bíblia direito. Amém? E o Paulo nos lembra que os levitas que administravam as coisas sagradas no templo comia daquilo que era o quê? Oferta e dízimos de Israel. Deus separava parte para eles. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 9,13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Ó. E que os que servem ao altar participam do altar? Deus não falava, ó, parte você vai queimar em holocausto, mas a coxa direita e os peitos dará para o sacerdote. Ó, eles comiam da coisa, só eles podiam comer. É só o sacerdote que pode comer do rebanho.
É só o sacerdote que pode ser alimentado pelas ovelhas. É quem cuida delas. É aquele que ensina a palavra da verdade. Está vendo aí, ó? E isso que eu estou acabando de te falar é lembrado também pelo próprio Filho de Deus. Yeshua falou a mesma coisa. E o interessante é que Paulo lembra isso. Paulo não teve vivência com Yeshua, teve? Então ele recebeu isso por revelação. Olha o que ele fala em 1 Coríntios 9,14. Assim ordenou também o Senhor. É uma ordem. Está ouvindo aí, ó? Quem é esse Senhor aí? Yeshua. Ao que anuncia um evangelho, que viva o evangelho. Você gostou? É isso que está escrito. Veja Yeshua ordenando isso. Veja do que Paulo está falando. E Paulo recebeu isso por revelação, porque naquela época não tinha o livro de Mateus ainda. Então Paulo recebeu isso por revelação. Ó, ele soube, Yeshua falou para ele, olha, eu falei isso, Paulo, confirma aí, tá bom? E quando Mateus escreveu o que Yeshua falou nesse período, Mateus 10, de 9 a 10. Olha o que ele fala. Não provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre. É o dinheiro, né? Não te proverei de dinheiro. Em vossos cintos, nem de alforge. Alforge é coisa para carregar. Faz eu rir, não. Para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de alparcas, nem de bordão, de nada. Sabe por quê? Porque quando você está em missão sagrada, ou seja, trabalhando para Yud Reva Virê, sabe o que está escrito? Digno é o trabalhador do seu alimento ou do seu salário. A igreja confundiu. A igreja chegou e falou assim, eu vivo pela fé, não trabalho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro que trabalhar na Bíblia é trabalhar na obra. Porque Paulo fala, aquele que não trabalha, não trabalha, não coma. A pessoa deduz que quem está só na obra não está trabalhando. Está trabalhando sim. Está trabalhando, talvez até mais. Sabe por quê? Porque ora pelas pessoas, chora com quem chora, sorri com quem sorri. E muitas das vezes as pessoas nem se preocupam com aqueles que estão ensinando, com aqueles que são pastores. Estou mentindo? Mas temos que aprender. Então, meu irmão, Eliseu diz ao homem que vem de Baal Salisa, com as primícias, cumpridor do mandamento de Deus, sustentando o homem de Deus. Olha só. Para seu sustento. Sabe o que ele fala? Dá ao povo para que coma. Isso é função de quem? Não. Ele é um sacerdote. Ele tem o direito de ser alimentado. Esse homem de Baal Salisa está cumprindo o mandamento. Está levando o quê? As primícias para ele. Colheu as primícias, fez o pão de cevada, levou algumas espigas verdes e foi entregar a Eliseu. É um homem obediente, temente a Deus. Ele recebe. E o que ele faz? Qual o cuidado dele? Ele foi comer? Ele falou assim, pessoal, agora cada um vai para sua casa, que eu vou fazer um sanduíche e vou comer. Vou fazer um suco de milho e vou beber. Ele fez isso? O que ele fez? Dá ao povo. E o que ele acabou de dizer que ele é? Pastor das ovelhas, e está preocupado em alimentar as ovelhas. Olha que coisa, as ovelhas se preocupam em alimentar o pastor se preocupa em alimentar as ovelhas.
Então Eliseu é profeta, Eliseu é sacerdote, Eliseu é pastor. Ele se preocupa com as ovelhas. Isso é bênção. Tá cantando, tá nem aí. Eliseu é isso tudo. Eliseu está preocupado com as ovelhas. Agora, 20 pães de cevada e algumas espigas verdes para 100 homens, meu irmão. Você tem calculadora aí? A conta não bate. Nem com calculadora científica. Não bate. 20 homens para comer, 100 homens para comer 20 pães e algumas espigas verdes, não vai dar certo não. Dependendo da idade então, aí é que não dá certo mesmo. A conta não fecha, meu irmão. E o interessante que eu acho é que Eliseu, em momento algum, pensou na possibilidade de dividir os pães. Podia contar, né? E dar partia. 5 pedaços. Pois é. Ia dar certo esse negócio? Não ia. Mas ele não pensou nisso. Mas nós pensaríamos nisso? Divide aí enquanto o outro vai no supermercado. A gente é assim. Eliseu não. Em momento algum pensou na possibilidade de dividir os pães em partes ou comprar comida em algum lugar. O que a maioria de nós faria. Nós íamos dar uma solução humana, mas Deus não quer a sua solução. Deus não quer o que você está pensando. Deus não quer o natural. O profeta Eliseu, ele é um homem de fé, meu irmão. E confia plenamente em Deus. E confia que ele é Jirê, o provedor. Você confia nele? Confia mesmo? Então a sua úlcera está curada, em nome de Yeshua. O seu nervoso acabou, porque ele é Jirê, o Elohim que provê. E Eliseu tem certeza absoluta que ele é Jirê. Nem preocupou com matemática. Talvez Eliseu fosse bom na matemática. Mas ele não teve preocupação com isso. Agora, o servo dele teve, mas ele não, porque ele tem certeza que nosso Deus é um Deus provedor. Eliseu sabe que basta um pouco de comida que Yud-Re-Vav-Re alimenta milhares. Até o servo de Eliseu, acostumado com as maravilhas que Deus fazia por meio dele, viu e se preocupou com a matemática, ou seja, com a realidade. Que não dava 20 pães e algumas espigas verde alimentar 100 homens adultos. Isso é natural, não dá. Quem tem adolescente em casa sabe disso. Não sabe? Imagina 100 adolescentes. Você chega lá com 20 pãezinhos. Meu filho vai olhar e vai falar, meu filho fala assim, isso não dá para me alimentar, não. Não dá, meu irmão. É o natural. E o servo de Eliseu se preocupou. Veja em 2 Reis 4,33. Disse, porém, seu servo, como hei de pôr isso diante de 100 homens? Olha aí, ó. Mas o profeta Eliseu retrucou, rebateu, rejeitou a palavra dele e disse, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Tem que ter fé. Tem que rebater a incredulidade. Imagina se Eliseu entra na história do servo dele.
E é mesmo. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Não dá, não. Imagina, Eliseu não seria aclamado como grande homem de Deus. Você não pode deixar a incredulidade entrar no seu coração. Você precisa rebatê-la, rejeitá-la, tirá-la de perto de você. Eliseu não deu nem papo para aquele servo dele. Ele na mesma hora rebate. E manda, põe aí, cara, eu não mandei? Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. O Senhor está falando pela boca do profeta Eliseu. Porque essa palavra só existe ali. É a primeira vez que Deus fala isso em Israel. Comerão e sobejará. Quer que eu traduza? Comerão e vai sobrar. Você notou? Comerão está no quê? No presente ou no passado? Comerão e sobejará. Tudo futuro. O profeta não fala, eles vão comer e vai sobrar. Porque só seria ali. Deus está lançando essa palavra para o futuro. Comerão e sobejará. Deus é tremendo. E se o Yud Revaverê fala, acontece. Se foi ele, acontece. Se for um homem, não. Mas se for ele, acontece. Veja em Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ó. Se foi Deus que falou pela boca de Eliseu, sabe o que vai acontecer? Vai sobrar. Vão abrir um restaurante de pão de cevada e milho. Ué, você não crê? Já não aconteceu isso de novo lá no azeite? Hein? Pois é. Lá no azeite não aconteceu? A mulher não foi sustentada por mais de 3 anos com azeite? Virou fábrica ou não virou? Então aqui vira o quê? Fábrica, sei lá, restaurante de pão ou padaria, não sei. Com bolo de milho, né? Suco de milho e pão de cevada. Não é? Então, logo o profeta Eliseu instruiu seu servo a compartilhar o alimento com o povo, mesmo que inicialmente fosse insuficiente. E na verdade era. Porém, a promessa divina era que ao fazer isso, o alimento não apenas seria suficiente, mas também haveria sobras. É um lembrete para todos nós de que nosso Pai Celestial é capaz de multiplicar o pouco que temos e suprir todas as nossas necessidades. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Então para de reclamar do seu pequeno salário. Para de reclamar do seu pouco alimento, da sua pouca roupa, do seu pouco trabalho. Porque do pouco Deus faz muito. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Pois, meu irmão, ele é ou não é? Jirê. Amém? Ele é. Não esqueça disso. Do pouco, ele multiplica e supre todas as nossas necessidades. Por isso, Yeshua disse, e Paulo repetiu, à igreja lá em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ah, Rafael, estou ansioso porque vou aposentar, estou ansioso porque eu preciso pagar a conta, estou ansioso porque eu estou sem trabalho, estou ansioso por isso. Sempre você tem uma razão, mas ele está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Alguma. Coisa alguma é o quê? Coisa alguma. Nada. Nada é tão importante que possa te conduzir
a ansiedade. Ansiedade é ruim. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de... pela oração e súplica, com ações de graça. Por que ele está falando isso? Porque se você crê, você já agradece. Você já terminou sua oração? Obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu essa porta de emprego. É satisfatória. É muito boa. Obrigado pelo alimento que tu enviou. É satisfatório, Senhor. E mais, está sobrando. Eu vou dar até para o meu irmão que necessita. Ó. Mas é assim que é. Não é assim que é? Pois ele é ou não é Jirê, aquele que provê? Não importa, pode ser um pão. Amém? Que ele multiplica. Você crê nisso? Hein? Crê ou não crê? Não crê, vai crer. Então o servo de Eliseu colocou 20 pães e algumas espigas verdes diante do povo. Veja em 2 Reis 4:44. Então lhes pôs diante e comeram, e ainda sobrou. Sobrou, não porque não comeram, sobrou conforme a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Antes, ela cumpre o que foi estabelecido para ela fazer por Deus. Ela cumpre. E se ele falou que comerão e sobejará, é porque comerão e sobrará mesmo. Se nosso Pai que está no céu falou uma vez, comerão e sobejará no futuro, sua palavra tem validade para sempre. E mais, até os dias de hoje. Porque a boca do Senhor o disse. E mais, ele não muda. Veja em Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque ele não muda. Ó. Veja também em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda. Deus não é assim, hoje quero, amanhã não quero não. Deus não é assim. Quem é assim? Nós. Antigamente eu gostava tanto disso, agora não gosto mais. Uei. Ó, eu vou sim. Ah, não vou não. Não é? É ou não é? Ah, tô com dor nas cadeiras. Não vou não, vou ficar deitado. Ah, tá chovendo. Como é que eu vou, irmão? Tá muito calor. Aí esfriou. Tá muito frio. Ai, lá tem um ar refrigerado muito forte. Então tira o ar refrigerado. Lá tá muito quente. É ou não é? Somos ou não somos assim? Mas Deus não é, graças a Deus. Imagina, Deus olha para você, eu vou te salvar. Ah, estou cansado de você, não quero mais não. Como é que você ia se sentir? Por isso que a Bíblia diz assim, seja o seu dizer sim, sim, e o não, seja não. É proveniente do diabo. Por isso que é melhor dizer assim, eu vou se Deus permitir. Porque aí você está isento de culpa. Porque se você prometer que vai e não for, você tem culpa. É pecado. Deu para entender, meu irmão? Logo, se ele não muda, nós vamos ver a mesma palavra, comerão e sobejará,
de Yud Revavive se cumprindo novamente. E agora por meio de Yeshua HaMashiach, o seu filho. Ó, só tem uma diferença. Lá com Eliseu foi pães e espigas, verde. Aqui com Yeshua, pães e peixe. Uma é pães e espiga. Gravou não? O outro é pão e... Veja em Lucas 9, de 10 a 17. Quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que havia feito. Yeshua mandou os apóstolos, de 2 a 2, proclamar o reino de Deus, e foi uma maravilha, os demônios fugiram, houve maravilha, curaram, etc. Então eles voltaram o quê? Pô, empolgadão, né, meu irmão? Eu posso. Todo mundo feliz, empolgado. E contaram-lhe tudo o que havia feito. Ó, você imagina 70, né, que foi de 12 a 2, tudo querendo contar. Não, mas o demônio falou isso, eu expulsei ele. E o cara chegou lá torto, eu toquei, ele ficou bom. Ó, gente, que... Imagina todo mundo contando isso. Meu Deus, Yeshua deve falar, calma, calma, calma. E ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, percebendo isso, seguiram. E eles as recebeu. Yeshua não rejeitava ninguém, ó. Não rejeita, né? Perdão. E falava-lhes do reino de Deus. E sarava os que necessitavam de cura. Ora, quando o dia começava a declinar, aproximando-se os 12, disseram, despede a multidão, Senhor, para que, indo às aldeias e aos sítios em redor, se hospedem e acham o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse, dai-lhe, olha o que Yeshua fala, dai-lhes voz de comer. Desafiou. Eles estavam igual o servo de Eliseu. Senhor, isso é loucura. Só que aqui não são 100 homens. Aqui são 3.000 pessoas. Entre velhos, mulheres e crianças. A mãe, cadê a mamadeira? O leite acabou. Meu leite secou. É, gente. Meu filho está chorando. Criança, quando não fala, tem fome, faz o quê? Chora não, berra, né? E quanto mais não alimenta, berra e berra e berra, imagina. Aí a Yeshua chega para ele, vai, dá de comer. Como é que você ia ficar com cara de tacho? Como assim? São 5.000, perdão, não são 3.000, 5.000. Só homens, fora mulheres, crianças e idosos. Então, você faz a conta aí, uns 8.000, umas 8.000 pessoas. A diferença é essa. A diferença é o pão e a espiga, aqui é pão e peixe, não é? Mas você vai perceber que sempre alguém traz alguma coisa. Você precisa trazer alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa. Não vem dizer que você não tem nada, porque você tem alguma coisa. Você tem alguma coisa. Deu para entender? Responderam eles, não temos senão 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Salvo se nós formos comprar comida para todo o povo. Eu não falei que Eliseu não pensou em comprar nada, mas olha, os discípulos aqui já estão pensando. A gente tem aqui 5 peixes, Senhor, mas na conta aqui não dá, né? Não há calculadora científica que dê. Amém? Ó, pois eram cerca de 5.000 homens. Eu falei 3.000, a irmã me corrigiu, e está certo. 5.000 homens, mais mulheres e crianças.
Você que é mãe de pequenino, quando ele tem fome, o que acontece? Mãe, me dá o biscoito da bolsa. É ou não é? Eu vejo as crianças aí, mãe, só trouxe biscoito na bolsa, e fica querendo mexer na bolsa, a mãe fecha a bolsa, a criança chora. Enquanto não dá, não para de chorar. É ou não é? Não é? É isso mesmo. Então disse a seus discípulos: fazei-o reclinar-se em grupo de cerca de 50 cada um. Olha, Deus é organizado, o filho dele também. Separa grupo de 50. Não ficou naquela bagunça? A gente vê em filme aquele monte de gente tumultuada, nego com fome, tudo sujo. Não é assim não, meu irmão. Isso é coisa da carne. Yeshua organizou. Ó, vê aí, ó. Grupo de 50, cada grupo de 50. Olha como Deus é organizado, meu irmão. O filho de Deus puxou quem? O pai é organizado, o filho também o é. Não ficou aquela bagunça, me dá o pão. Igual aqueles programas, né? Vocês querem bacalhau? Aí jogar, virava aquela confusão. Não é isso não, meu irmão. É porque eu já vi filme. Você já viu esses filmes que falam das coisas de Yeshua? Aí você vê aquele monte de gente tumultuada, com fome, gritando. Não era assim não. Yeshua organizava. Ó, grupo de cerca de 50 cada um. Assim o fizeram, mandando que todos se reclinassem. Ninguém ficou em pé. Todo mundo sentadinho. Nada de ansiedade, nada de me dar, é meu. Nada disso. A mãe defendendo os 6 filhos que ela tinha, uma guerra tremenda. Nada disso. Senta, separa em grupo de 50, todo mundo sentadinho. Ah, mas eu tenho filho. Não importa. Fica sentada. Fica quieta. E tomando Yeshua os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. Ele fez uma brahá, uma oração ao Pai. Ó, não sei que oração que ele fez, mas ele deve ter dito assim também. Ele deve ter dito: Senhor, obrigado pela tua palavra, de comerão e sobejará. Obrigado. Não pulou, não dançou, não falou amantíssimo Deus, não falou nada disso. Não gritou, não deu cambalhota, não ficou igual lagartixa na parede, não fez nada disso, gente. E sabe o que ele fez? Terminou de orar, entregou aos seus discípulos para pôr, porém, diante da multidão. E aqui é multidão. Todos, pois, comeram e se fartaram, e foi levantado do que sobejou 12 cestos de pedaço. Roupa viagem, dava até para montar uma padaria, 12 cestos daqueles grandes. Então, a palavra comerão e sobejará de Yud e Revavier tem validade até os dias de hoje. Porque ele falou em nossos dias também, e pode se repetir entre nós. Nós temos que crer. Basta crermos como Eliseu e como Yeshua, porque Yeshua também teve fé, ele era um homem como nós, ele nasceu como homem. Então ele também cria plenamente no Pai. Então, ele sabe que o Pai falou que se obedecemos os mandamentos, comeremos e nos fartaremos. E ele fez e se cumpriu. E nós também podemos fazer, vamos fazer, amadurecer para fazer na fé, porque se cumpre. Yeshua disse em Marcos 9:23, ao que lhe disse Yeshua: se podes, tudo é possível ao que crê. Você crê? Então há de acontecer entre nós. Logo depois desta maravilha que aconteceu com Eliseu, de comerão e sobejará, a palavra nos mostra como Yud e Revavier, eu nem encontrei uma palavra correta, é fascinante. Nosso Pai Celestial é fascinante. Não é que essa palavra descreva,
Mas ela diz alguma coisa. Ele é fascinante. Pois fala a palavra de um general sírio chamado Naamã e que era leproso. Veja em 2 Reis 5:1. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Você imagina, você com lepra, todo ferido, machucado, saía para as guerras. Ele era um homem corajoso, subia no seu cavalo, não sei se cobria o rosto, provavelmente, que deve deforma toda, cobria a mão, pegava na espada ele. E o mais interessante que, não sei se você percebeu o que está escrito aqui, eu vou chamar a tua atenção sobre isso. O interessante é que Naamã era usado pelo Senhor. E para dar livramento à Síria. Que livramento? De ataques de outros povos. Deus usava Naamã leproso. Você já parou para pensar nisso? Pois é. E também era usado por Deus para dar vitória à Síria contra o seu povo Israel. Deus, escutou bem? Deus dava vitória à Síria por meio de Naamã sobre o seu povo Israel. Rafael, que doideira é essa? É o que está escrito. Porque Israel estava em desobediência. E Naamã nem sabia disso. Naamã não sabia que ele era todo valentão, porque o Senhor o conduzia e o Senhor lhe dava vitória aonde ele ia. Ele não sabia. Ele pensava, eu sou tal. Meu treinamento foi muito bom. Ele achava, ou eu sou melhor que todo mundo. Inclusive, em um dos ataques da Síria contra Israel, que o Senhor deu vitória à Síria por meio de Naamã, ele leva cativa, presa, uma menina judia que fica a serviço da mulher de Naamã. Olha aí. Naamã foi lá com seu exército, invadiu Israel, deu um couro em Israel, pegou uma menina. Deve ter levado mais, mas a palavra chama a atenção dessa menina. Pega a menina cativa. Ao invés dele vender a menina, ele deixou a menina na casa dele. Gente, os caminhos do Senhor são perfeitos. Assim como o caminho do Senhor é mais alto, assim como o céu é mais alto que a terra, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Você não sabe a obra de Deus na sua vida. E às vezes você está reclamando, você está falando coisa que não deve, e Deus está ouvindo. Aquela menina estava sendo levada cativa por um povo ímpio. Aí Deus deixou. Deu vitória a Naamã. Naamã sai com aquela menina, não vende ela como escrava, mas deixa aos cuidados da esposa dele. 2 Reis 5:2, os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher Naamã. Olha aí. Podia ter vendido, mas não vendeu. Preferiu ficar. Gente, às vezes você está olhando, a coisa está ruim na sua vida, fica quietinho. Porque Deus pode estar endireitando os seus caminhos. Deus pode estar querendo chegar ao teu coração e você não está entendendo nada. Gente, presta atenção, Naamã era um sírio e não um judeu. Está percebendo isso? A gente precisa entender as coisas. Israel estava cheio de leproso. E Deus não curou nenhum deles. E Yeshua fala isso lá em Lucas 4:27.
Também muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Aí Yeshua falando. Tinha leprosos em Israel? Tinha. Deus curou? Não. Às vezes eu fico até preocupado que a gente não vê poder na igreja. Pode ser por causa disso. Estamos desobedecendo, estamos andando em desobediência. Às vezes Deus vai operar um milagre lá fora, em pessoa que tem um coração contrito e arrependido, e você vai falar: Senhor, por que ele não nós? Por quê? Porque nós desobedecemos. Israel estava em desobediência, largando o Shabat do Senhor, colocando as coisas de Deus nos pés, pisando. E Deus não se agrada disso. A igreja está dizendo: a lei de Deus acabou, a lei de Deus não serve. Jesus cumpriu a lei por nós, não precisamos fazer mais nada. Ah, é? Pode ser de qualquer jeito? Por isso não acontece maravilha. Por isso que precisa de propaganda. Por isso que precisa de investimento de alguém. Porque Deus no pouco multiplica, mas não tem feito. Não é porque ele mudou, mas é porque o homem não lhe obedece. Simples assim. Não precisa de muito conhecimento para entender se você obedece ou se você não obedece. Precisa? Não precisa. Eu sou obediente ou não sou obediente. Se eu quero obedecer, eu vou procurar na Bíblia o que Deus quer de mim. E ele fala: o que eu quero de ti, ó homem? A não ser que obedeça aos meus mandamentos. O que ele quer de nós? Naamã era sírio e não judeu. Israel estava cheio de leproso e nosso Deus não os curou, mas curou um sírio. Olha que vergonha. Isso demonstra que se o povo que se chama pelo nome de Yud Revavirei, a igreja é? Acho que é, né? Eu acho que é. Seja Israel ou igreja, não estiver andando em seus caminhos, em seus estatutos e mandamentos, ele não os purificará de seus pecados. Pode ficar na igreja o resto da sua vida, que não vai adiantar, porque você não obedece a Deus. E ainda existem os pregadores da desobediência. E eles ficam ensinando a igreja a desobedecer a Deus. E aí pede cura, cadê a cura? Pede milagre, cadê o milagre? Pede socorro, cadê o socorro? Não vem. Nós precisamos nos consertar, meu irmão. Nós precisamos dar valor àquilo que é de Deus. Lá em Isaías está dizendo: aquele que deixar de pisar o meu Shabat. Não é só Shabat, mas o Shabat é uma coisa hoje muito importante, porque a igreja rejeita. A igreja guarda domingo. Cai naquela palavra de Isaías, que diz o quê? Este povo se aproxima de mim e honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque o seu temor é obediência a mandamento de homem aprendido de cor. Aí eu pergunto para você, qual é o mandamento de homem? Domingo ou Shabat? Mandamento de homem. Então, se você cumpre, você está guardando mandamento de homens. Está certo isso? Ah, Rafael, então só você que está certo? Não, eu não, a Bíblia. Não sou eu, é a Bíblia. Eu posso morrer, eu posso sair daqui, que a Bíblia continua. Eu nem era nascido, a Bíblia estava aqui. Você não era nascido, a Bíblia estava aqui. As pessoas morrem, a Bíblia continua. Mesmo que ninguém fale, a Bíblia está aí. Israel não quer, a Bíblia está aí. A igreja não quer, a Bíblia está aí. Ninguém vai poder dizer
que não sabia? Ninguém. Ah, Rafael, mas eu não cria e não ouvi. Ué, mas falaram. Você não ouviu porque não quis. É uma escolha. Ah, eu acreditei no Buda. Ué, problema seu. Se você acredita no Buda, na filosofia, não seja o que for, a Bíblia está aí. E hoje, qualquer um pode comprar uma Bíblia. Não é mais uma coisa cara, que precisa ter um escriba, que tem que matar um cordeiro, que tem que esticar a pele do cordeiro, tratar a pele do cordeiro, tem que ler uma Torá antiga para depois escrever. Se errar uma letra, tem que jogar fora, fazer de novo. Era difícil, mas agora não é. Bota na máquina, a máquina reproduz igualzinho. Até na internet. Em todo lugar tem. No celular tem tudo quanto é canto. Amém? Então, gente, pois ele não purifica os pecados, mas purifica o de fora, de coração sincero e arrependido, pois Deus gosta de habitar em homens de coração contrito e humilde, como está escrito em Isaías 57,15. Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito do humilde e para vivificar o coração dos contritos. Contrito é quem é arrependido. Isso tem que chamar a nossa atenção. A igreja de Yeshua. Isso também mostra como a graça divina é universal para todos os povos. Como Deus ama todos os povos e raças. Por isso foi dito por Yeshua em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo aqui é as nações, são os povos. O mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para todos. Deus ama a todos, mas nem todos recebem o amor de Deus. E posso afirmar uma coisa sem medo de errar. Nosso Pai Celestial amava Naamã. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Pois Yud Reva Viver quer curar Naamã. Você sabia disso? Ele está vendo o problema de Naamã, e ele ama Naamã, e ele quer curar Naamã, o sírio. Nem judeu era. Olha aí. Pois Yud Reva Viver quer curar Naamã da sua enfermidade, porém, Deus não força ninguém. Olha como Deus é, gente. Olha a estratégia de Deus. Ele não força ninguém. Ele não ia forçar Naamã. Eu vou te curar à força. Ele não ia fazer isso. É bom? É. Mas ele não faz. Ele não faz. Sabe o que ele faz? Usa uma estratégia. Eu vou deixar Naamã pegar uma judia, temente a mim. Ele vai levar, vai ficar na casinha dele, e ela vai falar algumas coisas minhas para a esposa dele. Nem é para ele, para a esposa dele, porque ela era a serva da esposa. Olha que coisa. Ó, Deus não força ninguém, está escrito em Zacarias 4,6. Ele me respondeu dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, nem por poder, algumas Bíblias, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E Yeshua repete isso. Você não percebe que Yeshua usa outras palavras. Veja lá em Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele tem poder para arrombar a porta, mas ele não arromba. Deus tem poder de curar na mesma hora, mas não faz. Porque não é por força, nem por violência, nem pelo poder, mas é pelo seu Espírito.
Então o Senhor começa a bater a porta de Naamã. Sabe como é que ele bateu na porta de Naamã? Deus é tremendo. Usando a menina judia. Vou bater lá na porta dele com ela. Se ele abrir, eu entrarei e cearei com ele. E ele comigo. Se ele não abrir, leproso fica o resto da vida. Amém? É uma escolha. Você também tem essa escolha. Olha como ele começou a bater na porta. 2 Reis 5,3. Disse ela à sua senhora: quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria de sua lepra. Não bateu diretamente na porta dele, bateu na porta dela. Ela foi e levou as batidas para a porta do seu marido. Ela falou: tem alguém batendo na porta aí, você vai atender? É ou não é? Deus usando. Gente, às vezes Deus usa estratégia para te salvar. Usa estratégia para te curar. Usa estratégia para te alimentar. Às vezes só tem um pouquinho, aí você amaldiçoa aquele pouquinho, Deus não te abençoa. Às vezes Deus quer te abençoar com aquele pouco e você não entende. Yeshua era um pouco de alimento para 5.000 ou mais pessoas. A mesma coisa com Eliseu. E ele alimentou a todos. E Deus não mudou, Ele quer te alimentar, Ele quer te curar, Ele quer te salvar. Porque tu mostrou amor pelo seu filho. Ele não ignora isso. E Ele começa às vezes a bater na sua porta, você fica irritado. Às vezes está batendo uma porta por uma pessoa na rua. Às vezes está batendo na porta por uma pessoa no trabalho, como foi comigo. O cara ficava lá me irritando: Rafael, vamos orar? Eu falava: cara, o que é isso? Aí ele falou assim para mim: é falar com Deus. Eu falei: você fuma mais do que eu, hein? Eu pensei isso. Esse cara cheira e fuma mais que eu. Na época, claro. Ele nem ligou. No outro dia ele estava lá: Rafael, vamos orar comigo? Eu falei: caramba, esse cara é chato. Sempre sorrindo. Aí eu pensei assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou para ele parar de me perturbar. E fui. Sabe o que aconteceu? Fui batizado com o Espírito Santo. Olha aí, Deus usou uma estratégia. Eu vou mandar esse cara de jeans, porque a minha ideia de crente era o cara de terno, né? Todo caretão, com aquela bibliona debaixo do braço. Não. Por isso que eu amo o Abelar. O Abelar veio de jeans, com aquele sorriso, sem Bíblia nem nada. Eu nunca ia imaginar que aquele moço era pastor. Nunca imaginar isso. Porque eu tinha uma figura de pastor. Mas Deus é paciente. Bateu a porta uma vez, 2, 3, até que eu falei: tá bom, vamos. E eu recebi essa maravilha que foi ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Isso é tremendo. É a mesma coisa de Naamã, é a mesma coisa com você. Deus quer te curar, Deus quer salvar a tua vida, Deus quer transformar você, Deus quer te dar aquilo que você tem clamado lá no íntimo do seu coração, e parece que Ele não responde. Meu irmão, talvez Ele esteja batendo na tua porta e você não está percebendo. Às vezes você está irritado. Caramba, esse cara não para de me chamar para orar, rezar, sei lá o que é isso. Eu não quero isso, esse cara é chato, vive rindo também. Ó. Eu ficava irritado com ele, que ele vivia com um sorriso até aqui. Ó. Sempre quando vinha falar comigo, estava sorrindo. Eu ficava pensando: esse cara sorri de tudo, tá boa a vida para ele, hein? Vive sorrindo. E o Senhor com paciência. Agora sou eu, porque o Espírito de Deus é que dá o sorriso. É Ele que traz alegria. Então, meu irmão, Deus usou essa estratégia com essa menina. Usou essa menina, olha só, quem imaginaria? Ele vai lá, invade Israel, capturou uma judia. Em vez de vender, porque eles vendiam, por isso que eu estou falando, eles pegavam o povo dominado e vendia como escravo. Essa menina ele não vendeu. Essa menina ele pegou, não sei se por causa da idade, mas eu acho que não, porque o Espírito de Deus fez isso.
Não, essa aí vai ficar na sua casa, porque eu vou bater na sua porta. Vou usar ela para bater na porta. E usou. E ela disse ela, sua senhora, quem dera. Ó, ele não tratava mal, eles não tratavam mal a serva. Porque ela falou, quem dera, ó, é um peso, né? Quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria de sua lepra. Você sabe a história como foi, né, meu irmão? Naamã é curado da lepra e o interessante é que Naamã se converte ao Deus de Israel. E ele faz um pedido ao profeta Eliseu, um pedido inusitado, gente, que muita gente não presta atenção. Ou melhor, ou melhor, poucos dão atenção a esse pedido dele. Eu acho que quase ninguém. Logo depois que Eliseu rejeitou a riqueza de Naamã, que Naamã foi curado, ficou feliz. Pegou toda a comitiva dele, agora ele com pelinha de bebê, nem usou Johnson & Johnson, mas a pele bonita, lisa. Agora ele montou no cavalo todo elegante e foi até o profeta. E falou, Senhor, recebe tudo isso que eu tenho aqui, riqueza, ouro, devia ser uma fortuna. O profeta rejeitou, ele não quis, está certo não querer, não é? Então, Eliseu rejeitou a riqueza que Naamã ofereceu a ele. Mas Naamã faz um pedido para o profeta. É esse pedido que eu acho inusitado. Veja, em 2 Reis 5,17. Ao que disse Naamã, seja assim, ou seja, tudo bem, tu não quer? Então tudo bem. Contudo, porém, a este teu servo, terra que baste para carregar 2 mulas. Olha o pedido dele. Eu quero terra de Israel. Para quê, Senhor? Para botar em 2 mulas. Encher 2 mulas com terra de Israel. Para quê? Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão a Yud Reva Virê. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou continuar fazendo holocaustos, mas agora não para outros deuses, mas para o Deus de Israel. Por isso eu quero terra de Israel, que eu vou botar lá em casa, e quando eu fizer o derramamento de sangue, derramarei sobre a terra de Israel o que Yeshua fez para a glória de Deus. O sangue dele foi derramado em Israel, assim como Naamã o fez. Você prestava atenção nisso? Tem que prestar. A Bíblia não tem palavra jogada fora. A Bíblia não tem palavra à toa. Ele não podia ficar em Israel. Ele era o ajudante do rei na Síria. Então ele queria sacrificar o Deus de Israel. Já que eu não posso ir, então eu levo a terra de Israel. Por isso tem gente que pega a terra em Israel e traz para o Brasil. Está errado? Não. Não está errado. É bom. Você está mostrando pela fé que você crê no Deus de Israel. E ele passou a derramar sangue na terra de Israel, que prefigura o derramar de sangue de Yeshua HaMashiach na terra de Israel. Porque Yeshua não derramou seu sangue em outra terra, mas sim na terra da promessa, para o louvor da glória de Deus. E Naamã o fez o mesmo. Agora ele sacrifica ao Deus Criador verdadeiro, e que sempre lhe deu vitória, e ele não sabia. Pois agora seus holocaustos serão sobre a terra de Israel, como foi o sangue de Yeshua, a terra que ele levou em 2 mulas. Naamã agora pode dizer o que Jó falou. Olha só, Jó 42, versículo 5. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso quero repetir hoje as palavras do sírio Naamã, em 2 Reis 5,15. Então voltou ao homem de Deus, Eliseu, ele e toda a sua comitiva, chegando
pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Meus irmãos, não há Deus no Brasil, nem porque escreveu na nota. Não há Deus no Brasil, nem na Argentina, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem na Ásia, nem na África, ou em outra nação ou região qualquer. Mas até os dias de hoje, volto a repetir Naamã, há Deus senão em Israel. E mais, eu acrescento, só há um Salvador, Yeshua HaMashiach, e ele também provém de Israel. Shabbat Shalom. Amém? Palmas.